Olá, eu sou Osíris Ferreira Mendes Júnior, sou integrante da Comissão de Direito Internacional e Relações Internacionais da OAB. Atualmente eu exerço o cargo de vice-presidente da comissão e eu estou participando do episódio do podcast Conversa Jurídica na companhia da doutora Daniele Ribeiro, atual secretária-geral da mencionada comissão. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais na presença dessa ilustre convidada que amo tanto. Obrigada, querida. O objetivo desse podcast é trazer temas relevantes para a sociedade e para a comunidade jurídica em geral e que impactam diretamente na vida das pessoas. Como convidada, nós trazemos hoje a professora Valesca Reiser Borges Mosquen. Ela é professora titular da cadeira de Direito Internacional, do curso de graduação e mestrado da UFES, coordenadora do Lab Codex e membro da ABMCJ. Seja bem-vinda, professora. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar essa iniciativa, né, da OAB e, sobretudo, da Comissão de Direito Internacional. Muito obrigada. Obrigado. Antes de adentrarmos a entrevista em si, eu acho que é importante a gente enfatizar que o direito internacional ele se apresenta de uma maneira muito ampla e em que a gente pode abordar diferentes aspectos sobre esse tema. A gente poderia falar sobre fluxos migratórios, sobre internacionalização de empresas, geopolítica, política externa, entre outras questões. Porém, eu acho que como uma forma de amarrar todos esses assuntos, seria importante talvez a gente tratar de uma questão que está sempre em voga, desde que surgiu, acredito eu, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né, no final da década de 40, início da década de 50, com a criação da ONU, que seria a governança global. Então, pelo contexto histórico, a gente tem o surgimento de outros organismos supranacionais, como a OMC, a OMS, a OEA, os blocos econômicos, dos diferentes blocos econômicos, como o Mercosul, a ALCA, a União Europeia. E, atualmente, a gente tem essa questão do debate da Agenda 2030 da ONU e mesmo da intenção do nosso atual chefe do Poder Executivo da Federação de uma liderança global para as questões climáticas. Para que a gente possa contextualizar melhor essa questão, a senhora poderia nos dizer qual o conceito da governança global? Olha, muito obrigada, excelente as colocações aqui. Acho que você já nos trouxe um pouco esse panorama. Quando a gente começa a conceituar um determinado termo, né, principalmente quando esse termo passa a estar em voga, eu lembro sempre do professor Bauman, que ele diz o seguinte: olha, quando nós tentamos fazer o conceito de termos da moda, a experiência de conceituá-los torna a conceituação cada vez mais opaca. Então, a governança, e particularmente a governança global, ela sofre também desse uso generalizado. Então, por isso que eu acho que fico muito agradecida por essa pergunta, porque é bom nós trazermos para a análise do direito, afinal de contas, do que nós estamos falando, né? Então, assim, a governança global, ela surge inicialmente com a ideia de gestão de recursos para o desenvolvimento. Então, ela nasce inicialmente atrelada ao Estado, né? Sobretudo após a crise econômica de 1980, então final de 1980, crise econômica aí que a gente, sobretudo aqui da América Latina, né? Vocês não, mas a minha geração vivenciou bem. E, a partir de então, alguns organismos trouxeram para suas pautas essa ideia de trabalhar boas práticas para justamente a promoção do desenvolvimento. Mas, inicialmente, mesmo assim, a visão de governança estava muito vinculada à questão do Estado. Tanto que, no direito, a gente começa a escutar o termo pelo direito econômico. Quando nós nos deparamos com a transição do sistema capitalista, né, sobretudo aí, final dos anos 80, início dos anos 90, chamados esse movimento de globalização, o impacto da governança ele se torna novo.
né? Ele se transforma. Porque o que acontece? Como você muito bem colocou, no âmbito das relações internacionais, da comunidade internacional, não existe um governo. Então, como falar de uma governança a partir da ausência de um poder central? Então, nesse sentido, o termo governança ele acabou sendo relacionado com o termo globalização. E aí, a governança internacional e a governança global, ou seja, a busca por um redimensionamento de atores esses que se tornam complexos, como muito bem colocado aqui, pós-Segunda Guerra Mundial, assim como a partir da transição do sistema capitalista, da globalização, e que transborda também um pouco essa ideia de nação, de Estado-nação. Que marca bastante, né, essa definição. Que marca bastante. Então, é quando ela começa a entrar no nosso dia a dia do direito internacional. Só que o que acontece? Um conceito deste fenômeno, um conceito fechado deste fenômeno, é muito difícil de você caracterizar. Então, o que usualmente o direito internacional, as relações internacionais, trabalham esse tema, né? Usualmente entendem esse tema a partir das suas características, a partir do que nós chamamos de seus cenários, né? Então, um pouco desse impacto. Perfeito. E como que a senhora vislumbra os cenários da governança global? Esses cenários, né, esses cenários característicos da governança global, como mencionei, de certo modo, estão atrelados ao próprio processo de globalização. Né? Então, a gente traz isso, né? A gente traz essa perspectiva. E, sobretudo, a evolução constante das tecnologias de informação e comunicação, né? E que trouxeram impactos relevantes para a nossa sociedade, né? Mudaram a nossa forma de vida, como mudaram as estruturas de organização dos atores na comunidade internacional. E, particularmente, eu gosto sempre de citar 3 cenários concretos. Um cenário é o cenário da desterritorialização. Então, as tecnologias de comunicação e informação, como também nos ensina Bauman, eles trouxeram uma nova dimensão de espaço e tempo. Então, a fluidez das fronteiras nacionais, ela é real. Sim. Principalmente se nós analisamos a partir do comércio, nós, cotidianamente, né, realizamos compras virtuais. Né? Estamos aí questionando a tributação ou não, né, dessas enfim. Então, assim, essa desterritorialização, ela é muito característica da governança. E, com isso, o que nós observamos também? De um lado, um maior pluralismo dos atores, o fortalecimento de atores globais, né? Então, o fortalecimento de atores dentro desse espaço, né? De um espaço que, de certo modo, busca a mínima ordem, mesmo inexistindo um governo único. Não mais somente os Estados-nação e os indivíduos, justamente, mas o indivíduo todos os outros ali indivíduos. Tendo protagonismo. Isso, eu gosto muito de usar o termo do professor Alex Mill, a soberania do indivíduo. Né? Então, nós observamos, de um lado, a figura dos Estados, como grandes articuladores ainda, as organizações internacionais, intergovernamentais, sobretudo crescentes pós-Segunda Guerra Mundial, mas também as ONGs. Olhem aí a guerra hoje, Israel e Palestina, o papel das ONGs, né, na intermediação da ajuda humanitária. Fundamental. Né? E, de outro lado, o próprio indivíduo, quer seja ele na sua participação nesse processo de humanização do direito internacional, ou ainda das empresas, e aí dos particulares, de uma forma geral, das empresas transnacionais, que nós não podemos tirar desse contexto de governança. Né? O papel dessas empresas hoje nessa articulação, né, da gestão de uma política que busque a solução ou próprias políticas de atuação comuns à comunidade. Né? Sim. Importante. E para o direito é um pouco a sua desnacionalização, que é essa, a gente está aí pertinho da Paris, aí, né, pertinho das Olimpíadas. Nós acabamos de sermos aceitos para sediarmos
a Copa do Mundo feminina, né, de futebol, e isso nós estamos diante de uma Lex esportiva que é um exemplo de organização regulatória advinda da governança, né, dessa governança global. Maravilha. Então, a gente falou aqui, resumindo as duas perguntas, no que impacta, e aí como impacta no direito e sistemas, né, nacionais. E eu queria fazer essa pergunta, que é a seguinte: quais os desafios para a compreensão do direito e do exercício da advocacia diante dos cenários da governança global? Queria jogar aqui a pergunta mais para o nosso lado, aqui na prática, os operadores de direito, até se familiarizarem aí com o tema. Assim, acho que vale a pena a gente mencionar algumas características assim, desse impacto da governança para o direito, né? Eu já falei algumas, mas eu acho que é interessante a gente observar aqui algumas questões. Primeiro, a pluralidade de fontes. Então, entender o estudo do direito, entender a prática do direito para além do olhar do umbigo do sistema jurídico nacional. Né? Então, eu acho que hoje trabalhar o direito é compreender a pluralidade de fontes que nós temos, não só autônomas dos sistemas internos, mas, sobretudo, aquelas advindas de relações convencionais, de tratados, mas, né? E, sobretudo, eu acho que essa é uma característica contemporânea, em função, inclusive, desse movimento de desglobalização, que, se quiser, depois a gente até explica um pouquinho mais, de desglobalização que nós estamos vivenciando, onde o unilateralismo do Estado, e aí a gente conversava há pouco também, essa volta de uma política mais centrada, né, no interesse do Estado, e com isso a dificuldade de consenso, fez com que proliferassem também, além de outros elementos, né, regimes próprios advindos de atores não governamentais e que acabam tendo, mesmo que não uma obrigatoriedade intrínseca, né, a eles, mas eles acabam tendo uma relevância fundamental, quer seja nas reformas internas do direito, né, ou quer seja mesmo, por exemplo, na lex esportiva, ou lex mercatória, ou até hoje em dia a gente já fala de uma lex corruptionis, né? Ou seja, e no âmbito da cooperação, ou seja, esse dever aí, esse regime geral, né, propondo entre os Estados. Então, isso é uma coisa, entender esse paradigma, entender o direito dessa forma, né? Uma outra questão que eu acho muito importante nós observarmos também é a complexidade dos mecanismos adjudicatórios. Né? Então, não entender só a existência do sistema de justiça nacional. Então, nós estamos diante de um pluralismo. Então, compreendermos as cortes internacionais, em particular aqui as cortes internacionais de direitos humanos. Né? Sistema interamericano. Sistema interamericano, não é? Próximo da gente, e com a democratização das nossas sociedades, particularmente a brasileira, né? Nós observamos a presença. Historicamente tem intervido, né, em diversas decisões do Brasil, decisões. Né? Isso mesmo. Com os tratados que, graças à Constituição, têm sido recepcionados, né? Desde 1988. Isso que eu amo no Brasil também, sabia? Esse olhar, assim, o tratado está ali mesmo para ajudar. É muito curioso, porque antes de ter essa proteção toda para as crianças, né, adolescentes, eram tratados como coisas, como animal. Então, veio o tratado da criança e do adolescente, e aí para poder internalizar, e hoje nós temos o ECA. Aqui. Não, gente, é impactante, assim, é alucinante a gente perceber essa relação do direito internacional com o direito interno, o crescimento do nosso sistema jurídico em qualidade. A reciprocidade dos Estados, reciprocidade. Né? Por exemplo, nos casos de extradição e tudo mais, como a gente conversava mais cedo sobre o caso do Robinho. Do Robinho, Verdade. Né? O que eu acho muito relevante do caso do Robinho, e aí puxando essa análise da governança, é essa construção contemporânea do Estado constitucional, que não é apenas um Estado constitucional olhando para dentro, mas é o que o Peter Haberle chama de um Estado constitucional cooperativo. É assim, aquele dever de cooperação ser base do Estado constitucional. E aí, essas crises gerais que acabam
atingindo a governança. Por exemplo, a violência contra a mulher, por exemplo, a violência de gênero. Então, eu particularmente acho que essa decisão, né, do STJ, vinculada à possibilidade de reconhecimento da sentença solicitada pelo governo italiano, né, pelo Estado italiano, para que ele executasse aqui a pena, foi primordiosa, assim, é fundamental para a gente entender o impacto da governança, né, e compreender o papel que o direito, o papel que a justiça está neste contexto. Né? Até no intento de se manter a segurança jurídica, né, das decisões que são proferidas mesmo pelos tribunais internacionais. Porque senão... Né? Fortalecer relações, até porque extraditar não pode, né? Já que ele é brasileiro nato. Questão de OAB, hein? Então, é muito importante. Mas, para além do sistema, diríamos assim, jurisdicional clássico nosso, né, de justiça, eu acho muito importante também para o advogado ter a percepção de outros mecanismos adjudicatórios. Né? Então, a arbitragem, né? Então, os sistemas privados, né? Então, a arbitragem, ela está aí, não há um turning point, que chama, não há volta atrás, né? Principalmente para as relações comerciais. Ela é pluriconectadas, ela é a primeira... Para o direito internacional privado, né? Total. A arbitragem ela se faz presente em praticamente todos os contratos, né, que são firmados. E aí, com esse cenário da governança que nós falávamos, da soberania do indivíduo, dessa busca, diríamos assim, por uma concretude da autonomia das partes, que eu acho que esse é outro detalhe importante da gente trabalhar também, desde a ótica do advogado, é o crescimento dos mecanismos autocompositivos, né? Como a mediação. E aí é um outro caminho que, particularmente para o exercício da advocacia, é um caminho frutífero. Né? Interessante, não é distante. Porque, às vezes, olhando assim por cima, quem não conhece, é uma coisa... pensa que está afastado da gente. Eu acho que, sim, o diálogo, o poder ali de trocar ideias, não, vamos fazer por esse jeito, de outra forma, mas que as duas partes... assim, ninguém vai sair feliz da vida porque são opiniões diferentes. Porém, chegar a um denominador comum, eu acho bem interessante. É uma construção a partir da cooperação do resultado, né? Então, o resultado é comum. Claro que a partir de técnicas, etc. E para o comércio internacional é de fundamental importância porque você permite a manutenção da relação jurídica. Porque, assim, principalmente nas relações continuadas, não é tão fácil você achar um outro parceiro, né, com insumo fundamental para a sua produção. Então, é muito importante. Nos investimentos, né, na área de investimentos e no sistema de solução de conflitos de investimentos, e aí é muito interessante também o caso brasileiro dos acordos, dos ACFIs, né, dos acordos destinados ao fomento, efetivamente, de investimentos estrangeiros, que nós temos mais de 14, como essa pode ser uma via de solução de conflitos. A mediação em investimentos estrangeiros. Eu diria que para o direito internacional privado ela é fundamental. Para o advogado exercer de fato, né? Eu acho que hoje nós temos várias câmaras especializadas, nós temos a Câmara de Comércio Internacional aqui, né, uma filial aqui em São Paulo, quer dizer, o Brasil é o 5º país na CCI, né, que participa de arbitragens. Pensa o que é isso, gente. A nossa lei relativamente recente, uma construção assim, difícil, né? Por primeiro, enfim. Então, tudo isso eu acho que impacta muito. Outro elemento também que eu acho muito relevante quando a gente analisa a governança para o exercício da advocacia também é entender que as crises clássicas continuarão, mas novas crises estão aí, como a climática. Eu acho que não dá mais,
nós fecharmos o olho, né? Olha a Mariana, é o exemplo, a jurisdição, né? No Reino Unido, né? Então, falei crise climática, chegou o Rio Grande do Sul, né? Porque... Mas olha os desastres, Tá assim, a responsabilidade, enfim. Então, acho que esse é um tema... para todo mundo, né, na verdade. Todo mundo. A questão também da desigualdade, dessa necessidade de compreendermos a pluralidade, né, diríamos assim, a questão de gênero, a questão de desenvolvimento econômico. Então, acho que isso também é muito relevante, né, para a gente. E, enfim, e isso acho que são questões, além desses mecanismos adjudicatórios, da arbitragem, a mediação. Eu gosto muito a gente trabalha no grupo, né, de trabalhar as cortes internacionais de comércio. Um pouco distante daqui, né, mas como nós, brasileiros, circulamos tanto... E estamos aí em diversas... temos diversas experiências, né, de brasileiros também pelo mundo. Eu acho muito importante que são essas cortes que, mesmo sediadas, né, em um determinado estado concreto, tem uma alma que a gente chama global. Então, são estruturas especializadas no comércio internacional, mas que permitem aí até trazer questões para a melhoria do exercício jurisdicional brasileiro, né? Então, a utilização de tecnologias, a possibilidade de maior autonomia na aplicação da lei, a possibilidade, em algumas delas, de advogados estrangeiros, enfim. Então, também um campo que gosto sempre de trabalhar para a gente ter essa noção, né? Sim. Um pouco do mundo, de como isso está... Das possibilidades de atuação. Né? Além, obviamente, direito de família transnacional, que eu acho que é o primeiro que bate a porta, né? O direito de família transnacional, muitas questões vinculadas ao comércio. Os casos mais próximos, né, da sociedade em geral. Consumo, né? A questão de consumo. Justamente. Né? O paradigma de se a gente aplica ou não as convenções de Varsóvia e Montreal, né? Na responsabilização de danos materiais, né? De transporte aéreo, que isso está na pauta, está no dia a dia do exercício da advocacia. São questões que às vezes pensamos serem muito distantes de nós, quando na verdade são parte do nosso cotidiano, porém a gente não observa, né? Que é o que o Bauman falou, acabou. Então é o outro e você mesmo, né? Então a gente está no mesmo sistema, não tem mais esse dualismo tradicional que nós vivenciávamos, o direito internacional. O direito internacional é o nacional, o nacional é o internacional, né? Penso nós assim estamos nessa dialética aí, diríamos. Enfim, eu acho que são essas questões, acho também bastante relevante, por exemplo, quando a gente olha o tema ainda da mediação, a previsão de tratados internacionais que facilitem a execução do acordo, que eu acho que esse é o grande gap ainda para a utilização da mediação, então que você facilite a partir de tratados, né, de reconhecimento. Sim, até pelas normativas e costumes dos estados, né, serem tão distintos. São tão díspares, né? Então, acho isso importante. A questão também de se repensar uma justiça mais ágil. Tem um documento que eu gosto muito, olha, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, olhando a Agenda 2030 das ODS, né? Principalmente a ODS 16 sobre acesso à justiça. Então, eles criaram um documento de boas práticas para a transformação da justiça para a pessoa. Que bacana. Que é um pouco... E pensa, uma Organização Internacional de Desenvolvimento Econômico trabalhando bases para a promoção de uma política pública para a melhoria do exercício, né, jurisdicional de um determinado estado. Que bacana. Que bacana, né? Eu acho. A OEA também, ela está agora, a partir do Comitê Jurídico Interamericano dela, criando instrumentos muito interessantes, orientativos,
para o judiciário, sobretudo, o que fazer diante de um caso concreto. Então, por exemplo, imunidade de jurisdição de organizações internacionais. Olha, aí ele delimita, deve ser aplicado isso, não isso, mas nunca impositivamente, né? Mas sempre boas práticas. São normativas, né? Que, na verdade, disciplinam as relações. Orientações, né? E eu queria fazer uma pergunta, nem está no roteiro aqui, mas eu queria fazer uma pergunta relacionada, assim, nós acabamos de sair daí de uma pandemia, ainda há resquícios, né, da Covid-19. Qual que é o seu olhar, assim, mais assim, para o direito internacional enquanto implementação mesmo de instrumentos, mecanismos em relação à comunicação? Melhorou? O que temos ainda que implementar, avançar? A pandemia foi um marco mesmo, né? Nas nossas vidas, na governança, né? De uma forma geral. Eu acho que o impacto da pandemia foi importantíssimo, assim, tristíssimo, né? Mas eu quero dizer assim, importantíssimo para nós nos darmos conta da importância que é coordenarmos algumas questões concretas. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. Muito embora a Organização Mundial da Saúde fosse uma organização atuante, principalmente no Estado brasileiro, com pautas específicas, etc., mas sempre foi considerada uma organização soft. Seus produtos, né, os seus instrumentos nunca eram tão impositivos. E aí nós nos deparamos diante da necessidade de aumentarmos a importância do OMS, porque o OMS, desde uma pauta da ciência, na realidade... De nos socorrermos, né? De nos socorrer, da expertise e, de certo modo, até do controle, né, pandêmico. Então, um lado, eu vejo o encrudecimento desta organização. Se a gente analisar também Nações Unidas, essa questão do desenvolvimento tecnológico, mil coisas, né? Dá para tirar da pandemia. Mas as Nações Unidas também, em 2020, salvo engano, o secretário-geral fez um roteiro para a utilização da tecnologia no mundo. Assim, com que intuito? Fomentar a acessibilidade global, a proteção dos direitos humanos e a segurança, né? Então, também foi uma pauta para o fomento, para o desenvolvimento do acesso à conectividade. Muito importante. Que é a partir da conectividade que a gente consegue lograr os objetivos também. Sim. Né? Sim. E, de outro lado, eu vejo a pandemia, por mais, por exemplo, olhando para o Estado brasileiro, né? Por mais que o sistema judiciário brasileiro, o sistema de administração da justiça, já estivesse incorporando as tecnologias, né, de informação e comunicação, sobretudo já estivesse caminhando para a digitalização, né, para a sua digitalização, acho que a questão pandêmica fomentou ainda mais. Né? Fomentou ainda mais. A respeito do nosso próprio Estado, nosso tribunal, né? Correu para digitalizar todo o seu acervo, aos trancos e barrancos. A Dani, que advoga, aos pode falar barrancos, melhor. Né? Um pouquinho o nosso sistema. Porque é tudo muito novo. Sim, né? A gente precisou se adequar em um curto espaço de tempo, né? O novo normal, porque ainda há consequências aí, resquícios que a gente precisa nos adaptar. São vários sistemas. São vários sistemas ainda, né? Precisava harmonizar. Vários sistemas. Olha, mas tem muita coisa, assim, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar nessa análise mesmo da harmonização dos sistemas jurídicos, desse diálogo necessário do internacional e o nacional, e aí olhando, já que a gente puxou o assunto, a justiça, né? Sim. Eu acho muito interessante hoje, eu particularmente, acho muito interessante o papel do Conselho Nacional de Justiça no direito internacional. Eu dou 2 exemplos. Uma resolução, acho que é 123, de 2020 ou 2021, que diz o seguinte, olha, orienta, né, aos juízes aplicarem os tratados internacionais de direitos humanos, mas não só os tratados, como as decisões das cortes, particularmente da Corte Interamericana. Sim. Então, isso eu acho um passo muito relevante. Muito bom. A resolução, não sei se é 253, talvez,
Essa eu acho muito interessante, porque a gente observa esse impacto real da governança em todos os seus aspectos, né? Então, esse diálogo para fazer valer os tratados internacionais, que eu acho que isso é indiscutível, mas também quando o Conselho Nacional de Justiça ele incorpora regras de cooperação jurídica e de comunicação entre juízes, comunicações diretas, que a gente chama, provenientes de um guia de boas práticas constituído a partir de uma associação de juízes que eram práticos, que trabalhavam a questão da insolvência transfronteiriça. Então, ou seja, de uma associação particular, privada. Sim. E você incorpora aquelas boas práticas, trazendo a regulamentação, sobretudo a comunicação direta, que hoje é uma das grandes características da facilitação da cooperação jurídica internacional para o sistema brasileiro. Celeridade através de videoconferência. Estou falando aqui, gente, porque a gente está discutindo isso no Labirinto. Sabe outra coisa também que eu acho legal, que eu lembrei pela fala do Osíris? A resolução do STJ de institucionalização 2020, de institucionalização dos ODSs. Sim. Né? Então, a gente também se aproximar à temática da sustentabilidade, do combate à pobreza, do acesso à justiça, da melhoria do exercício jurisdicional, da busca por soluções cooperativas de conflitos. Né? Sim. E nesse momento que o mundo... Porque é global. Uhum. As crises ali, a gente acha que só está acontecendo no Brasil. Não, mas você olha para fora, guerras assim que a gente nunca imaginou que estão acontecendo. E eu acho que o papel hoje da cooperação jurídica internacional, do diálogo, pelo menos para... Não vou falar paz mundial, mas pelo menos para a gente voltar pelo menos aos eixos, porque as problemáticas como o clima, que foi abordado aqui, entre outras, precisam aí chegar, volta aqui no denominador comum, porque ditadura não mais, né? Nossa, não mais. E é uma pena, porque a gente observa nesse processo de desglobalização, aí que é uma outra consequência, talvez, que na realidade, não sei se consequência, mas que se encrudece com a pandemia que você, da sua pergunta inicial, eu junto com a segunda, a questão, sobretudo, da desglobalização. A gente vê uma certa... uma puxada no freio, né, da globalização, principalmente quando nós olhamos a fragmentação da produção. Não nós, não as empresas continuarão comercializando, o comércio continuará sendo assim, mas esse cuidado de você não depender do outro estado, por exemplo, para uma produção de uma vacina. Então, você ter os seus insumos, você ter essa autonomia, né? Então, isso eu acho que deu uma puxada. A própria guerra, né, a invasão da Rússia na Ucrânia e todo o contexto energético também deu um susto, porque você não pode ficar dependente só de um Estado. Porque a Europa né? dependia quase que exclusivamente totalmente né, da Rússia. Então, acho que deu uma freada nesse contexto. Então, é outro elemento. E isso trouxe, que eu acho que também é super interessante para nós, um redimensionamento nas relações diplomáticas, porque fez crescer também a paradiplomacia. E aí, puxando o seu gancho, principalmente em um contexto de uma política que desconfiava da ciência, né, que não promovia ou não tinha interesse de promoção da cooperação, né, democrática. Então, acabou que os estados, ou então consórcios de estados, tomassem a frente nas negociações. Então, o crescimento também da paradiplomacia, né? Eu acho isso interessante. Nem tudo está perdido. É a forma que a gente tem de construir, né? Uma via, né? Uma via, porque respiradores, vacinas. Não, todo mundo morrendo, perdi pessoas. Nossa, total. E é bem triste mesmo. Olha, se eu pudesse, eu ficaria aqui pra ler a noite, que agradeço, entendeu? Eu sou uma grande admiradora, fã, já disse aqui, reforço. Pessoa maravilhosa, minha inspiração. Oxe, Maria, imagina. Então, direito internacional privado, eu comecei no público, mas privado, namorei, casei
Graças a Valesca. De fato, a senhora é uma referência para todos nós. Eu integro a comissão desde 2020 e a senhora sempre foi um nome muito exaltado. Não só na nossa comissão, mas até de outros estados, como eu disse para a senhora mais cedo. Obrigada. Então, parabéns. Eu que agradeço muito. Mais uma vez, eu parabenizo esse espaço. E a OAB, né, o papel da OAB, entender a importância da OAB, né, enquanto uma representação efetiva da sociedade civil. Vai ser a partir do debate que a gente consegue, e sobretudo aqui no caso da Comissão de Direito Internacional, né, que a gente vai conseguir mudar ou apenas buscar a transformação, né, do exercício nosso da advocacia. E dizer para a advocacia também que não está distante. Direito internacional não está distante. Não, tá a gente precisa fomentar as práticas, o estudo. Não é bobeira, gente. Assim, quando a gente pega ali da onde veio a nossa Constituição, nossas leis, modelos de fora, Alemanha, enfim. Bom, eu gostaria de agradecer a participação da doutora Valesca por esclarecer tantas dúvidas que temos sobre esse tema tão importante. Agradeço também ao meu querido Osíris. Obrigado, Dani. Que acompanhou mais um episódio. E caso tenham aí interesse de acompanhar mais episódios como esse, do Conversa Jurídica, que é o nosso podcast, acessar oficialmente o site da OAB, ou então o nosso arroba no Instagram, @OAB Espírito Santo, e lá vocês encontrarão episódios com os outros temas, não só apenas direito internacional. E eu só quero deixar aqui também a importância que o doutor Stenil teve de trazer essa abertura. Infelizmente, ele não pôde estar aqui, mas com certeza lembrado né, que é o nosso coração ali também do direito internacional dentro da OAB. Fez falta, faz falta. Mas é isso, espero que nós conseguimos representá-los aqui com louvor. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Parabéns.